No tema da globalização, vamos trabalhar hoje algumas organizações operacionais e comentar um pouquinho sobre a etapa da formação dos blocos econômicos e citar os principais blocos econômicos. Bom, então vamos lá. Uma das organizações operacionais muito comentadas é o G7, que era formado por 7 economias capitalistas durante os últimos anos da Guerra Fria. Estados Unidos e Canadá na América Anglo-Saxônica, Japão no Extremo Oriente, Alemanha, França, Reino Unido e Itália na Europa. Esses 7 países, eles se reuniram em 1973 para discutir o problema gerado pelo choque do petróleo, quando os países da OPEP resolveram aumentar o preço dessa commodity que eles consumiam em larga escala, importavam essa mercadoria. Então eles sofreram com esse embargo e, portanto, para discutir o problema, reuniram-se para formar esse grupo de 7 países. Com o fim da Guerra Fria, nos anos 90, a Rússia, herdeira de um grande patrimônio nuclear da antiga União Soviética, foi convidada para fazer parte desse grupo, então passou a ser G8. Mas, em 2014, ela foi excluída do G8 por conta de uma crise gerada na Crimeia. Crimeia é essa penínsulazinha bem pequenininha localizada aqui no sul da Ucrânia, em que a população local fez um referendo para se desvencilhar da Ucrânia e a Rússia aceitou, certo? Ela foi a favor dessa desvinculação e hoje a Crimeia é uma parte do território russo. Os países europeus e os Estados Unidos não aceitaram essa decisão e, portanto, a Rússia acabou sendo excluída do grupo. Antes de que isso acontecesse, em 2008, como estourou uma grave crise econômica global, iniciada nos Estados Unidos com a bolha imobiliária, as 20 maiores economias do mundo, ou seja, além dos 8 citados, África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, México, Argentina, China, Austrália, Índia, Turquia, Indonésia, Coreia do Sul e União Europeia. Ou seja, a União Europeia, obviamente, eram 28 países na época, 27 na época, hoje voltou a ser 27, foi 23 em 2013, quando entrou a Croácia, mas representa um membro apenas. Então são muito mais do que 20 países. Que dentro da União Europeia tem os que já estão citados aqui, Alemanha, França, Reino Unido, que saiu com o Brexit, e a Itália. Agora, outros países que não fazem parte, que fazem parte da União Europeia, não eram membros do G8. Então esses países hoje formam, digamos assim, um grupo que se reúne para tomar decisões frente aos problemas econômicos do mundo. A origem dele foi para enfrentar a grave crise econômica global. Agora, os blocos econômicos, eles se formam por etapas. Por quê? Nenhum bloco econômico nasce totalmente pronto, ele vai se formando. E as etapas de formação de um bloco econômico passam pelo seguinte: a primeira delas é quando você tem uma área de livre comércio ou zona de livre comércio, em que um grupo de países resolve abolir barreiras alfandegárias entre eles. Essa abolição não precisa ser plena, pode ser alguns produtos apenas, outros podem ficar de fora. E a abolição não precisa ser imediata, ela pode ser gradativa. Um exemplo, se um país cobra 20% de imposto sobre a importação de uma mercadoria, ela pode diminuir no primeiro momento para 15%, depois para 10%, depois para 5%, levando um bom tempo até zerar a tarifa. O exemplo mais famoso do mundo é o NAFTA, formado por 3 países apenas: México, Estados Unidos e Canadá. A sigla NAFTA é de Norte América, o F de Free, em inglês, livre, Trade, comércio, A de agreement, que seria uma coisa como acordo. Bom, a segunda etapa é quando os países já tomaram essa decisão. Então você passa para a segunda etapa, que é uma união aduaneira. Então você já tem como meta abolir barreiras alfandegárias, que é algo mais, que é um acordo entre o bloco e demais países. Então, sempre que alguma decisão for tomada, nunca poderá ser feita por apenas um membro desse bloco, tem que ser por todos os membros do bloco. Então, um exemplo clássico de união aduaneira é o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai inicialmente, depois teve ingresso da Venezuela. A terceira etapa é quando você já tem as duas anteriores, tá certo? E você quer algo mais. Então você forma um mercado comum, que é, além de abolir barreira alfandegária de acordo
em bloco com os demais países é permitir livre trânsito de capitais, serviços e pessoas. O Mercosul não serve como exemplo porque ele ainda não é, mas ele quer ser um mercado comum. Desses livres trânsitos aqui, no Mercosul, existe apenas de pessoas, capitais e serviços ainda não. Um exemplo didático seria o MCCA, formado por países da América Central e Istmica, em que lá entre eles existe esse livre trânsito de capitais, serviços e de pessoas. E a quarta etapa mais avançada é quando você já cumpriu as anteriores, sabe? Você já está abolindo barreiras alfandegárias, já está firmando acordos em bloco com outros países, permite livre trânsito de capitais e serviços, pessoas, e você quer criar uma moeda única para padronizar a política econômica dos membros. Exemplo, nesse caso só tem um, que é a União Europeia, que teremos uma aula só para falar da formação desse grande bloco econômico. Agora vamos ver alguns blocos econômicos pelo mundo. Né? Na América tem aí esse grupo verde, que é o NAFTA, esse amarelo que é o Mercosul, esse cor-de-rosa aqui que é o CAN. Aí tem fora da América, aqui a União Europeia, que é a mais famosa, essa aqui formada pelos países da antiga União Soviética, com exceção de 3, Comunidade dos Estados Independentes. Na África, você tem aqui um bloco econômico que é o CADC, certo? Que é da África Meridional. Tem de países do Sudeste Asiático, ASEAN. Tem também dos países do Caribe, que essas ilhas muito pequenininhas aqui que se formam, com exceção de Cuba e também o CARICOM. Tem outros blocos? Sim, alguns que o país pode ser membro dele e de outros blocos ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, da Aliança do Pacífico. O México, o Peru, o Equador, a Colômbia, o Chile fazem parte desse bloco. Só que fazem parte de outros blocos também. Assim como acontece também com a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico. Esses países com esse círculo vermelho fazem parte. Rússia, China, Japão, Austrália, aqui na América, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Também existe aí o Tratado Transpacífico, os países que aparecem com esse triângulo de vértice para baixo. Também os países do CAFTA, DR. CAFTA seria Acordo de Livre Comércio da América Central mais a República Dominicana. Quando você junta aí, certo? O MCCA mais Estados Unidos mais a República Dominicana, você forma, tá certo? Esse CAFTA, tá certo? Que é um bloco formado por diversos países, certo? Bom, agora na América nós temos o NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Os membros, certo? Canadá, Estados Unidos e México. Quando foi criado? Em 92 e vigora desde 1994. Os membros são esses três. Só que o NAFTA, na verdade, ele é uma ampliação de um acordo bilateral que já existia entre Canadá e Estados Unidos. E qual que é o objetivo do NAFTA? Apenas liberalização do comércio. Os Estados Unidos não têm nenhuma vontade de avançar para um bloco econômico mais evoluído, como por exemplo uma união aduaneira, permitindo aí o livre trânsito, ou do mercado comum, permitindo o livre trânsito de pessoas. Tanto que nos últimos anos se fala muito do fechamento da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. O atual presidente dos Estados Unidos sempre fala em construir um muro na fronteira entre os países. Certo? Esse acordo é derivado de um acordo que já existia, um acordo bilateral entre Estados Unidos e Canadá, que vigorava desde a década de 1980. E tem também, tá certo, o fato de que o México, que é o mais pobre dos três países, foi bom ou foi ruim? É muito relativo de afirmar isso de maneira categórica. O fato é que, com a entrada do México para o NAFTA, o México atraiu muitos investimentos do setor industrial, que instalaram empresas na região do norte do país, com produção destinada ao mercado dos Estados Unidos. Então essas empresas são chamadas de maquiladoras. Vamos falar do México num dado momento para frente, eu te vai explicar um pouco melhor o que são essas maquiladoras. Basicamente são empresas que foram criadas após a criação do NAFTA com o objetivo de produzir para os Estados Unidos, fabricado no México, entre aspas, porque na verdade é apenas uma maquiagem do produto. Agora, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul,
Ele foi criado em 1991 no Tratado de Assunção, capital do Paraguai. Os membros efetivos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os fundadores do Mercosul. E aí o Mercosul tem um grupo de associados aí: Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Então são 5 países da América do Sul que também fazem parte do Mercosul, porém de uma maneira um pouco menos intensa. Vamos explicar já já. Que é o seguinte: a Venezuela foi aceita em 2012 como membro efetivo desse grupo. E, atualmente, o Mercosul está no estágio de união aduaneira, porque existe a TEC, Tarifa Externa Comum. Os países do Mercosul, Brasil, Argentina, México, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, quando eles compram um produto de fora, existe uma tarifa a ser aplicada que é comum a todos eles. O país não pode diminuir ou aumentar essa tarifa de importação e exportação. Pois bem, o Paraguai foi suspenso em 2012 por conta de um processo de impeachment do presidente Fernando Lugo. Houve aí problemas políticos. Assim que o México resolveu esses problemas, convocou novas eleições, ele foi reintegrado. E atualmente a Venezuela está suspensa por não incorporar algumas resoluções. Bom, o fato do Mercosul ter membros associados significa o seguinte: vale para os 5, agora 4 com a suspensão da Venezuela, a tarifa externa comum. Para Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador não vale isso. Ou seja, esses 5 países, eles têm apenas com os demais membros uma área de livre comércio e não um mercado, não uma união aduaneira. Portanto, para os 9 países da América Central, vale uma coisa. Para 5, e com a suspensão da Venezuela 4, vale uma coisa um pouco mais ampla. Certo? Então tem essa distinção aí. Membros efetivos, fundadores: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a Venezuela, que foi incluída em 2012, mas está suspensa desde 2015 devido a problemas políticos internos, ou seja, não incorpora algumas resoluções do bloco. Ok? Bom, então, sobre esse assunto de blocos econômicos, a gente vai falar futuramente sobre a União Europeia, que é o mais estruturado de todos eles. Mas para citar os mais importantes do mundo, na legislação anterior, e comentar um pouquinho sobre os da América do Sul e América do Norte. Ok? Então, sobre esse assunto, seria isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.